Só para trocar ideia, quem for chegando aí, fique à vontade, de boa. E aí, galera? Só o ouro, tudo em paz, graças a Deus. Fique à vontade, quiser trocar ideia, tiver pergunta aí, vai mandando, a gente vai conversando. Só o ouro, mano. Só, galera, só pra trocar ideia mesmo. É isso aí. Inoculante de fósforo, você diz um adubo rico em fósforo. Orgânico tem algumas opções, né? Farinha de osso, né? Principalmente farinha de osso, fosfato natural, né? Apatita, rocha moída e o termofosfato. Agora é engraçado, você tocou num ponto bom que hoje mesmo eu passei o dia procurando assim com a ideia de fazer um mix de nutrição orgânica, né? Completo de repente, para a pessoa só pegar o mix e misturar no substrato e acabou, né? Fazer uma adubação bem ampla. Agora a dificuldade que é você achar uma fonte de fósforo orgânica que seja, que não tenha metal pesado, é complicado. Até para achar é difícil. Você procura vários produtos, né? Aí no mercado tem termofosfato, tem fosfato natural reativo, tem farinha de osso. Agora não tem análise, né? Mostrando tal. Mas é a vida, gente. É complicado, é isso aí. Precisa de mais dados, né? Aqui no Brasil tudo é caro em relação a isso. Cinzas é bom para subir o pH, sim, com certeza. É uma opção assim até mais em conta, né, do que o calcário. E você mesmo produz. E de certa forma ainda é melhor, porque a cinza ela não vai ter só o cálcio, como vai ter também um pouco de fósforo, vai ter bastante potássio, né? Então vai subir sim o pH. E a questão do pH é que não é pelo carbonato em si, né, que corrige pH, mas é mais pela saturação de base, principalmente o cálcio, né, que é o maior. Então é encher o coloide do solo, né, a capacidade de troca catiônica com cálcio, magnésio, potássio, estando tudo aí nas proporções legais, o pH se ajusta. Não tem o que se preocupar. A azomite assim, ela tem a tabela periódica toda, né? Então é complicado a gente dizer até que ponto é ruim e até que ponto é bom. Tem todos os minerais traços, só que tem algumas questões relacionadas a ela, por exemplo, alumínio, né? Por ela ser uma argila, né, vulcânica, diferente, por exemplo, do basalto. O basalto é uma rocha vulcânica, mas a estrutura cristalina do mineral é diferente, né? Por ser uma rocha, por não ser argila, né? Não ser uma cinza vulcânica. Então a azomite, como ela é uma cinza, esse alumínio dela pode ser um problema, né? Por isso que não é bom usar muito. Usar assim modestamente, né? Sem exagero. E até porque ela não é uma nutrição principal assim, né? Não vai fornecer aqueles nutrientes mais usados e tal. É um complemento ali para ter todos os minerais no solo, né? A azomite ela tem todos os metais. Na verdade, ela tem a tabela periódica inteira, né? Similar ao basalto também, né? Que é uma rocha que tem a tabela periódica toda. O sal marinho também tem. Farinha de algas, né? Litotâmio ou kelp também tem. E aí tem isso. Tem a questão dos metais pesados, né? Isso aí hoje em dia no mercado, por exemplo,
internacional, Estados Unidos, por exemplo, que está cheio de regulações enquanto a isso, aí é uma preocupação muito grande, sabe? É por isso que lá, hoje em dia, eles têm muito cuidado, evita, às vezes, pó de rocha, né? Porque se você for adubar de acordo com a análise de solo, às vezes é muito mais interessante botar elementos individuais, porque, digamos, tu precisa de um tanto de zinco e aí tu quer aplicar isso de forma orgânica. Aí, digamos, eu tenho torta de mamona, farinha de osso e, enfim, esterco. Todos esses têm zinco? Tem. Mas para suprir o zinco que o teu solo precisa, tu teria que botar quantidades exorbitantes desses materiais. Então, às vezes, não faz nem sentido. É muito melhor você botar só um sulfato de zinco. É um químico, mas você sabe o que é que você está botando. Não corre risco de estar sobrecarregando, de estar botando metal pesado, enfim. Os tatuzinhos, né? Isópodes. Eles ajudam muito nisso daí. Acho que toda a microbiota, né? E também mesofauna, né? Não só bactéria, fungo, nematóide, protozoário, como também os tatuzinhos, as minhocas. Tudo isso eles remediam, né? Eles complexam esses metais para que a planta não absorva, né? Para que fique indisponível ali no solo. Mas, de toda forma, é bom evitar, né? Ter cuidado. Porque a gente não sabe até que ponto isso daí pode fazer mal. Mas sim, com certeza, trabalhando a microbiota do solo, alimentando com matéria orgânica, isso daí tudo vai tornar esses metais, essas preocupação menos significante. JLF para vegetativo, para planta que cresce galho e folha. É de preferência usar outras plantas, né? Qualquer planta nativa aí que você tiver, qualquer capim, qualquer mato espontâneo melhor ainda, porque são adaptados ao clima, cresce sem precisar de ajuda humana nenhum. Estão ali tirando o mineral do solo e concentrando no calo e na folha, então você usa essas plantas para fazer um fertilizante de período vegetativo. E aí também pode entrar esterco, né? Pode entrar materiais ricos em nitrogênio, torta de mamona, torta de ninho, esse tipo de coisa. Proteínas, né? Farelo de soja, tudo isso são bons para vegetativo. É basicamente isso, fertilizante e o JLF, né? O Jadam em si é usar o que tem ao redor, né? Não tanto uma receita ideal, completa, perfeita, não. A azomite deve ter vários metais tóxicos, como arsênio, cádmio, chumbo, mercúrio. Tem todos esses sim. Só que a concentração é que né? Às vezes tem todos esses, mas em concentração bem ínfima. E se você parar para procurar, assim, na literatura científica, tem artigos que abordam que esses elementos, alguns, né, não todos, são inclusive benéficos, ajudam a planta a tolerar estresse em quantidades razoáveis, né? Alumínio é um. Um pó de rocha com menos alumínio e metais. O basalto. Eu acredito que o basalto seja muito mais tranquilo de usar em quantidades um pouco maior do que a azomite, certo? São complementares, você pode usar os dois, mas o basalto ele não vai ter tanto problema com o alumínio e também tem toda a tabela periódica, né? Quais insetos são bons para o solo e não são nocivos? Vixe, rapaz, aí é complicado. Muitos, né? Os tatuzinhos, por exemplo, são insetos que ajudam. Vários e vários. Tem alguns predadores benéficos, né? O pessoal introduz. Hoje em dia até se vende, né? Para biocontrole, joaninha e tal. Tem vários.
E aí tem outros que atacam as plantas, né? Às vezes por questão nutricional, ácaro, por exemplo. Quem sofre com ácaro, e muita gente sofre, muita gente tem planta atacada por ácaro, né? Se você ver no YouTube lá do Advancing Eco Agriculture, do John Kempf. Depois vocês escrevem lá, John Kempf, ele tem lá como controlar, esse inglês, né? Ácaros com uma abordagem nutricional. Ele recomenda lá uma aplicação de certos minerais como magnésio e outros, junto com melaço, com carboidrato, para acelerar os processos, enfim. É bem interessante essa questão. Tem uma abundância de boldo. Posso usar no JLF? Com certeza. Boldo é incrível, viu? É uma baita de uma planta. Cresce muito rápido. Você pode fazer fertilizante com ela. Pode fermentar também. Pode fazer FPE. Pode fazer FPJ, né, do KNF. Só a planta e o açúcar. Ele rende muito nessa extração de açúcar por ele ser meio suculenta, né? É uns galhos assim, tem bastante água. Ele rende muito nessa extração do açúcar. E é um remédio também. Se você só misturar, fizer um FPJ normal, suco fermentado de boldo com açúcar, você guarda na geladeira, der uma azia, toma ali uma colher de chá, rapaz, melhora e é rápido, viu? E ainda reduz o amargor, né? Que ele é muito amargo, muito complicado assim de tomar, não é todo mundo que lida bem. Aí ele estando com o açúcar fica mais fácil tomar um remedinho. Meu amigo Bode Tropical, irmão, acredita que altas concentrações de ppm no substrato bloqueia os exudados da rizosfera. Ou seja, quando você dá uma nutrição solúvel com ppm alto, seja mineral, seja orgânico, né? Independente disso, bloqueia os exudados. Os exudados é o que a planta manda para alimentar os micróbios. É o açúcares, aminoácidos, ácidos orgânicos. E sim, tem uma influência muito grande e tende a bloquear. Então, principalmente nitrogênio e fósforo, principalmente, são dois nutrientes assim muito adaptados ao longo da evolução de milhões de anos das plantas com micróbios. São dois nutrientes que foram assim adaptados a ser adquiridos pelas plantas através dos micróbios, através da fixação de nitrogênio, não só daqueles típicos micróbios que se fala, né, bradyrhizóbio, rizóbio, esses que se associa, que formam nódulo. Não só esse meio, mas o meio dos micróbios endofíticos, né? Tem um post aqui na página sobre. Mostra que até 60% de nitrogênio pode ser adquirido só com esse processo dos micróbios que entram dentro da planta, são bombardeados por peróxido de hidrogênio e tem o nitrogênio extraído deles. Então, se você bota ppm grande ali de nitrato, de amônio, acabou esse processo. Mesma coisa vale para o fósforo, né? A questão da micorriza, por exemplo, para cultivo, mesmo orgânico, em substrato leve, quando eu digo substrato leve, coco, tufa, terra vegetal, com humus, né? Geralmente o substrato usado é esse. A gente geralmente aduba com fonte de fósforo, né? Seja com farinha de osso, seja com fosfato natural, seja com termofosfato. E aí quando você já tem essa quantidade boa, alta de fósforo disponível ali, de certa forma disponível, a micorriza se torna meio que nula. A atividade dela já não é tão necessária, porque já se tem uma boa quantidade de fósforo. Então, isso daí vale para outros nutrientes, com certeza, né? Para a nutrição da planta como um todo. Se a gente dá o nutriente já solúvel, não tem por que ela gastar energia mandando alimento para os micróbios ir atrás do nutriente que ela quer. Se ela já está recebendo ali solúvel direto na raiz, né? É mais ou menos isso. Então, meio que é complicado você construir solo e dar nutrição solúvel ao mesmo tempo. Porque para construir solo, a planta tem que depender dos micróbios, né? Tem que estar alimentando eles ali, mandando carbono para dentro da terra, do solo,
para os bactéria e fungo estabilizar esse carbono em humus. E aí com nutrição solúvel isso daí já fica complicado de acontecer. Claro que depende da dose, concentração, né? Tudo isso. A questão de... o Gaia disse que tem plantas florindo e vegetando no mesmo canteiro, né? Isso acontece muito, por exemplo, em sistemas agroflorestais, né? Você tem plantas ali que já estão frutificando, tem outras que ainda estão mais novas. Um amigo já me fez essa pergunta e realmente é algo que nos deixa a pensar, né? Seria trabalho demais, né? E talvez até meio complicado de você preparar duas soluções diferentes, uma que está só frutificando, uma para que está só crescendo galho e folha, e aplicar separado. Isso seria o ideal, né? Claro, com base no período nutritivo da planta. Ela tem diferentes necessidades ao longo do período, mas se você puder fazer um só fermentado, um só fertilizante, e aí é testar, né? Testar e ver se está funcionando para as duas, tanto para que está frutificando como para que está vegetando. É isso, tentar simplificar, né? Se tiver muito tatuzinho atrapalha o cultivo, pode sim, eles podem chegar a atacar a planta, certo? Não sei exatamente porquê, se carência de matéria orgânica ou se por uma superpopulação deles, né? Mas sim, pode vir a ser um problema. E talvez por isso o mulch, né, a camada de matéria orgânica que protege ali o topo do solo, é algo assim que o pessoal discute, né? Nem todo cultivo comercial, produção indoor, por exemplo, principalmente, usa matéria orgânica no topo do solo, porque isso pode gerar problemas, né? Pode vir a ser uma fonte de problema com os tatuzinhos, ou com gnates, ou com outras coisas, né? Então, isso é um tópico discutível, mas em escala pequena, um cultivo caseiro é tranquilo. Eu acredito que dá para levar bem isso daí. O que você acha da utilização dos fermentados com flores, fungos e melaço? Bom, uma fermentação sem oxigênio, você não vai ter atividade pronunciada de fungos, né? Ou vai, mas esses fungos eles vão crescer como leveduras no meio, por não ter oxigênio. Tem alguns fungos que conseguem fazer isso. Então, levedura é um fungo unicelular, ele só tem uma célula. Ele é só um redondinho assim, bem maior que a bactéria, né? Mas ele é só um redondinho. E aí os fungos, quando tem oxigênio no meio, aí eles formam as hifas, né? Alguns deles. E aí às vezes, mas enfim, é muito válido, né? Eu uso melaço para fermentação. É bom, alimenta ali as bactérias e as leveduras, elas fermentam. E é ótimo. Se você fermenta flor, aplicar em planta que esteja florando, vai ser o melhor. O que melhora a azia é o boldo. O rapaz estava falando que tem muito boldo. Aí eu disse que se fermentar o boldo na técnica do KNF, né, com açúcar, corta em pedaço pequeno, mistura com igual peso de açúcar. Assim você extrai aquele sumo puro do boldo e ele já não é tão amargo, né? Fica até melhor de tomar como remédio. Excelente, recomendo. Legal, o mano tá dizendo que toma o fermentado de coração de bananeira com açúcar para tosse. Eu acho que tem várias aplicações, né? Se a gente for pensar para plantas medicinais, né? Formas de fazer aí remédios caseiros.
Mano perguntou aqui: estercos, ovelha, vaca e galinha no lugar do humus. Como você vê isso? São coisas diferentes, né? Então, assim, o humus de minhoca, né? Quando ele é usado, ou um composto, né? Ele é usado até 1/3 do volume total da mistura do substrato, de 20 a 30%. E ele é assim, não tanto para fornecer nutrientes, ele seria mais um condicionador de solo do que fertilizante. O humus de minhoca, no caso, entra nas receitas aí de preparo de substrato. Então, isso varia muito, né? Outra coisa é que humus também era algo que, infelizmente, se a gente tivesse, né, como testar mais, saber o que é que tem no humus que a gente está usando, porque às vezes é complicado, às vezes vem com excesso de sódio, de potássio, de cloro, enfim, a gente não sabe o que é que tem. Mas o esterco, ele seria mais um fertilizante mesmo e não deve ser assim, dependendo, principalmente se ele estiver fresco, né? Quanto mais fresco ele tiver, mais cuidado você tem que ter. Ou seja, a dosagem do esterco para misturar num substrato é bem menor que a do humus. Porque o esterco ele ainda tem bastante nitrogênio, né, geralmente. A microbiota do esterco em si também é algo a se pensar e ter cuidado. Às vezes é uma fonte de patógenos. Já vi muitos cultivos, muita planta dando problema com fusário, com esclerotínia por usar esterco. E a fonte duvidosa, ninguém sabe, né? Enfim. Então tem que ter alguns cuidados. Dose menor para evitar excesso de nitrogênio, porque se der excesso de nitrogênio a flora está comprometida, a frutificação, a planta está muito mais suscetível a ataque de inseto, a ataque de fungos. Então basicamente é isso. O esterco seria mais um fertilizante e o humus de minhoca já seria um composto curtido, umificado, né? Uma ideia interessante que geralmente se faz, né, é usar o esterco para alimentar as minhocas. E aí produz o humus a partir daí. Dificuldade de achar um de qualidade, com certeza. Esterco é complicado. Na maioria das consultorias, os casos que eu acompanho, eu até evito, não recomendo. Mas claro, quando você tem ali uma fonte à sua disposição, toneladas, e tem que dar um destino para isso, tem que usar, né? Ver alguma forma de trabalhar isso, aplicar micróbios nesse esterco, né? Logo desde antes, para que ele fique mais saudável, né? Para que ele não esquente mais, porque muitas vezes acontece você misturar esterco no substrato e aí ele vai esquenta muito, tem que virar, enfim. Os terpenos são voláteis. Qual a temperatura para não perder muito terpeno? Rapaz, exatamente não sei, mas acredito que ninguém quer chegar, às vezes, nem 30 graus, né? Temperatura ambiente, assim. 28 para baixo, às vezes. Mas aí a realidade de cada canto, né? Varia muito. Aqui no Ceará, Ave Maria. Todo dia é 30 graus, 31, 32, sensação de 37. Então é difícil. Às vezes só dá para controlar no indoor e olha lá, né? O custo é alto para controlar. Alguns produtores de humus, eu conheço alguns aqui, amigos do Instagram, Curumim, o Sagui, Lotus Organic, o Gaia também, acho que produz Gaia Organics. E é assim como para mim, né, também, que produz algumas coisas e não tem uma análise, né, para oferecer para as pessoas, mas gostaria muito que fosse mais viável e que mais humus do mercado tivessem análise de nutriente. Isso é muito importante para montar o solo e evitar problemas, né, saber o que é que a gente está adicionando. Alan, se você está procurando um humus aqui pelo Ceará, eu recomendo o do Polô, tá? Polô Saterê.
Ele é daqui da Caucaia e fornece não só humus de minhoca, como também terra vegetal e um substrato já excelente pronto, né? Que ele chama de terra preta biochar, que é uma mistura de terra vegetal com biochar e humus de minhoca. Então é um substrato bem completo. Eu só pego esse substrato e faço uma adubação a mais. Excelente. Drena muito bem, funciona muito bem. Inclusive ele está despachando pela Shopee agora. Então quem tiver à procura de um substrato assim legal, que não tem turfa, não tem coco, não tem perlita e funciona bem, dá uma pesquisada lá na página dele, Polo Saterê. O humus é caro, né? Complicado. Realmente é mesmo. É frete, é difícil de achar, né? Na nossa localidade às vezes. Yuri perguntou, é o M5, acredito que é o EM, né? O EM5 pode ser usado até quando na flora. Eu recomendo até metade, até quarta semana, por aí, né? Para borrifar, foliar, até por aí. Principalmente se você já tem histórico de umidade alta, de problema com fungo, né, nas flores. Isso é algo que você quer evitar. Então a ideia seria fazer um manejo integrado de praga, os spray foliares, começando já desde o vegetativo, né? É M5, 2 ml por litro, com 10 ml por litro de algum detergente neutro, sem cheiro. Esses dois é a minha recomendação básica, mas tem várias outras coisas que dá para incluir também, extrato pirolenhoso, óleos essenciais, né, de capim-limão, de coisas cheiro forte assim. Em último caso, enxofre micronizado, tem da marca Jimmy, por exemplo, tem à venda em algumas lojas de jardinagem, para aquelas situações mais complicadas, de ácaro que não vai embora, enfim, vale a pena testar. O mano falou em relação a esse assunto da micorriza, a utilização do Gorilla Microbes acaba sendo ineficaz, né? Eu acredito que o Gorilla Microbes ele não é micorriza, certo? Se eu não me engano é Pseudomonas, Bacillus subtilis e algumas outras cepas. Então não é a mesma coisa não, acredito que não, tá? A galera comentando sobre os colêmbolos, né? Alguns seres, insetos do solo que eles são indicativos de saúde, né? Mas que podem vir a causar problema, né? Dependendo, né, da situação. Fermentação de esterco com lactobacilos é uma boa ideia. É uma boa ideia. Você faz aí uma quebra, né, dos nutrientes do esterco e de certa forma garante que fique saudável, né? Porque geralmente quando se fermenta com lactobacilo o pH desce para 3,5, né? Então a maioria dos micro-organismos não consegue sobreviver em situação de pH muito baixo e eles acabam inativos, digamos assim. Eles podem até estar presentes, eventuais patógenos, mas vão estar inativos e os lactobacilos vão estar ali dominando o meio. É interessante, só que ele meio que limita a dosagem, né? Toda fermentação que você fizer, se o pH ficar muito ácido, limita a dosagem de uso. Mas aí depende, né? Existem algumas formas de tamponar isso. De repente eu já ouvi falar, um amigo meu falou que usa com ácidos úmicos para dar uma tamponada no pH. Eu já usei a silicato de cálcio, né? Volastonita. Por ter muito cálcio, essa acidez equilibra. Mas enfim, começa com doses pequenas, né? Vai aumentando. Chorume de composteira substitui completamente o uso de ácidos úmicos e fúlvicos. Olha, se a gente for falar em questão de autonomia, de sustentabilidade,
de você mesmo produzir tudo, posso dizer que sim, viu? Eu diria que sim. Se você produz seu próprio humus aí, tá pegando o chorume da composteira, ele é uma ótima fonte de ácidos úmicos e fúlvicos. E aí vários usos, né? Geralmente quando se faz análise de solo e aí vem as aplicações de principalmente micronutrientes, né? Como sulfatos de manganês, de zinco, de cobre. Ferro é mais difícil, mas esses três aí, por exemplo, né? Sulfato de potássio, por exemplo, também muito usado. Inclusive para cultivo orgânico, né? Recomendo muito. Tem um sulfato de potássio, apesar de ser um sal químico, mas ele é prontamente disponível, né? Para quem cultiva orgânico em vaso pequeno, isso é uma dificuldade. Muitas vezes chega na floração, a planta começa, né? Dá sinal de deficiência de potássio. E aí, para suprir isso com fertilizante de liberação lenta, por exemplo, o green sand, né? O silicato de potássio, é um pouco complicado. Então você pode estar usando esses sulfatos, né? Quelatizando eles na mesma água, dilui, na mesma água que você diluiu o sulfato de potássio, ou de manganês ou de cobre, você dilui o chorume da composteira. E aí vai estar quelatizando, evitando a oxidação desses nutrientes, a planta absorve muito melhor. Fermentados também, né, por ter muito ácido lático e alguns outros ácidos, também pode ser usado para essa função de quelatizar nutrientes minerais. Principalmente sulfatos, porque no orgânico a gente geralmente usa sulfatos, né? A função do extrato de moringa na floração. Bom, a planta em si, moringa, se a gente falar de termo de nutriente, ela é conhecida por ter muito cálcio, muito potássio. São dois nutrientes muito usados em floração e frutificação. Então já é bom por conta disso. E tem a questão do hormônio vegetal, que elas têm em uma concentração muito grande, que é um hormônio chamado zeatina. Ele é do grupo das citocininas. Esses hormônios do grupo das citocininas, eles promovem um crescimento mais lateral da planta. A planta não vai mais tanto focar no crescimento apical, em crescer só um galho, ela vai mais se dividir. Vai dar mais focalizar a energia dela mais nos crescimentos laterais, né? Vai diminuir o tamanho dos entrenós. Então isso daí para uma floração e frutificação é muito interessante. Tem um artigozinho no destaque FPE que fala sobre isso, né? O papel das citocininas na floração e frutificação. Recomendo muito. Esse hormônio ele é muito atuante, principalmente do início para o meio de floração e frutificação, para segurar melhor a florada, para evitar abortos de flores e frutos. Então, isso sem comprometer a maturação, né? Mas eu sempre recomendo usar os fermentados até cerca de sexta semana de floração, se estiver terminando com 8, 9, porque pode vir a retardar um pouco o amadurecimento dos tricomas. Pode ser que a planta continue ali em atividade, né? Porque os fermentados meio que dependendo, ele faz isso, de evitar o envelhecimento, e aí pode demorar mais a colher. O amigo perguntou qual o melhor, chá de casca de banana com açúcar ou fermentado de casca de banana com açúcar. Eu diria que nenhum nem outro, certo? Porque cascas eu usaria ou para uma compostagem ou para um fertilizante, JLF, por exemplo, do Jadan. Ou você já joga direto no solo para se decompor, dependendo, né? Isso aí pode trazer problema, às vezes atrai rato e tal, mas enfim. Casca de banana eu usaria mais ou para um composto ou para um fertilizante líquido, mas para fermentações não. Fermentações eu usaria a fruta em si, que eu colhesse
ou que tivesse já caída no chão, ou que eu soubesse de onde veio, né? Não vejo muito propósito em usar uma fruta de mercado para estar fazendo fermentado. Diz que os micro-organismos da kombucha são solubilizadores de potássio. Com certeza, assim, a maioria desses fermentados, lactobacilos, kefir, esses organismos vão solubilizar muita coisa, né? Solubilizam fósforo também, os lactobacilos, as leveduras, as bactérias fotossintetizantes, ou seja, os 3 grupos principais do EM1, o do nosso inoculante, né, o MAS, todos esses organismos solubilizam fósforo, solubilizam potássio, né? Até fixam nitrogênio, talvez como endofíticos, né? Isso é um pouco mais complicado de dizer, mas tem vários desses que podem atuar como endofíticos, entrando dentro do tecido da planta e fixando nitrogênio. Seria uma também. Tamanho de vaso recomendado para o orgânico depende. Depende do seu propósito, né? Eu gosto e recomendo em consultoria a pessoa montar um solo uma vez só e aquele solo vai durar 10 anos para você. Você nunca mais vai ter que estar quebrando profundamente o solo nem nada. Você só vai adubar em cobertura. Isso se chama plantio direto, né? Então, chamado no-till, né? Em inglês. Então, eu gosto muito disso porque é muito pouco trabalho. É menos uso de água, menos água de rega, é menos trabalho com troca de substrato, é menos desperdício, às vezes, de substrato, porque o substrato não é uma coisa simples de você usar e vou reciclar. Reciclagem de substrato pode dar muito problema. Você quebrar as raízes ali, fiz a colheita, vou reciclar esse substrato, vou quebrar toda essa raiz aqui, vou misturar tudo de novo. Já vi gente botando isso no microscópio e vendo que a vida fica muito limitada, muito comprometida, né? Então, pode trazer muito problema com fusário, com nematóide. Enquanto que no plantio direto, o seu solo está ali só melhorando. Você está introduzindo micro-organismos, matéria orgânica, mineral, e essa comunidade microbiana só melhora. Porque o solo não está sendo revirado, não está sendo quebrado em partes profundas. Então, assim, para mim, eu só vejo vantagem, sabe? E muita gente se preocupa, né, quando fala assim, sempre contrasta essa ideia. Mas eu só vou ter um vaso de 120 litros, podendo botar 4 plantas nesse vaso. Mas eu prefiro ter várias plantas em vasos pequenos. Só que aí o manejo é muito mais complicado. Se você quer fazer orgânico, é muito difícil. Porque chega na floração, geralmente dá carência, muitas carências de potássio, de fósforo. E aí, para manter a planta numa nutrição ideal, é bem mais difícil. E se a planta não está bem nutrida, abre a janela para a entrada de inseto para atacar ela. Então, ao meu ver, eu gosto muito do plantio direto e recomendo. E para plantio direto é vaso de 120 litros, mais ou menos, certo? 60 no mínimo aí. É uma boa. Só o ouro, Wilson. Tudo de bom. O Wilson perguntando se precisa de uma consultoria para aprender a fazer o JLF, o fertilizante, né? Não, tem aí na página. No nosso feed tem um vídeo. É fácil demais, é só você botar qualquer biomassa, serrapilheira de mata e água. Serrapilheira de mata é aquela matéria orgânica que fica ali no chão da mata nativa, aquelas folhas, galho que entra em decomposição e fica bem preto. E aí às vezes a gente vê umas teias brancas de fungos, né? Isso aí a gente usa como inoculante para o nosso fertilizante. E aí você bota dentro de um tambor com água e aí o ideal é 2 estágios, né? O fertilizante de vegetativo, um de floração, frutificação, mas também dá para fazer um balanceado.
Se você for ver no livro do Jadam, por exemplo, ele recomenda o fertilizante feito com capim por ciclo todo, para você usar a qualquer momento da planta, certo? Esse fertilizante, o JLF, ele só melhora com o passar do tempo. Posso armazenar por quanto tempo? Infinitamente, só melhora. Você vai usar o líquido e quando tiver ali já na metade por fim do líquido, você vai repor mais matéria orgânica, fresca, vai botar um pouco mais de serrapilheira, vai botar mais água e aí ele continua putrefando, solubilizando mais nutrientes, melhorando. É de certa maneira eterno, né? Quais fermentados usar no final de floração ou só a água já é suficiente? Final de floração, só água. E às vezes eu recomendo sal marinho, por conta de ter todos os minerais da tabela periódica, e isso influencia, né, na questão de cheiro e gosto, terpeno, né? Isso aí tende a melhorar a doçura da fruta, né, o cheiro da flor, tende a melhorar com a água do mar. Então seria uma última regra. E também gesso agrícola, sulfato de cálcio, né? É excelente aí em fim de floração. Ele supostamente aumenta o tempo de prateleira da flor após a colheita, dura mais tempo. E por ter enxofre, né? Também é muito impactante nos terpenos, né? No gosto, no cheiro da planta, das frutas, das flores. Com que frequência recomenda a aplicação de água do mar sal marinho? Depende, tá? Mas vaso pequeno a frequência é menor sempre. Coisa de uma vez por mês, certo? Via solo. Em média é isso. Se quiser aumentar a frequência, você aumenta lá por meio, por final de floração. Foliar, a frequência pode ser maior, tranquilamente, porque você não está botando direto no solo, né? Então, foliar sempre se pode fazer com frequência maior de 7 a 15 dias. E é ótimo também, tá? Para a planta absorver esses minerais, fica mais resistente à seca, enfim. O que substitui a farinha de crustáceos na montagem do solo? Bom, assim, principais benefícios da farinha de crustáceos seria cálcio, a quitina, né, que forma a carapaça dos crustáceos, e aí dá muita resistência para a planta, né, a estresses em geral. E nitrogênio também tem um tanto bom, a farinha de crustáceo. Um substituto fácil seria, por exemplo, humus de insetos. Tem a quitina também, assim como a farinha de crustáceo, também vai ter nitrogênio, também vai ter fósforo, também vai ter potássio, certo? Seria, ao meu ver, um substituto para a farinha de crustáceos. Gaia dizendo que usou meus fermentados para inocular o JLF e acha que controlou o cheiro. Eu também usei 1 ml por litro só do MAS, né? Do meu inoculante no JLF aqui. E eu senti que o cheiro mudou realmente. Não sei se tem a ver com a microbiota dele, enfim. Bactérias fotossintetizantes, né? Que gostam muito de comer gases. Então ela meio que talvez não deixe esse gás escapar em forma de amônia e prende ele ali e transforma. Né? Além do Bacillus subtilis. Então o meu inoculante, o MAS, ele é muito impactante, pensando também em tratamento de esgoto, né? Tratamento de água poluída. Ele é muito forte para lidar com mau cheiro, por conta desses organismos em específico, né? Plantio direto, não conhecia. Pois é, rapaz, dá uma olhada depois na Ana Primavera, que é que ela fala sobre. Ela fala muito sobre plantio direto, né? É um método assim que os antigos talvez já faziam, né? E com a Revolução Verde, essa agricultura de maquinário e tal, veio com a ideia de
quebrar profundamente o solo, né? A 20 centímetros ou mais de profundidade. E isso daí quebra principalmente a comunicação dos fungos, né? Que os fungos precisam muito dessa estabilidade para que as hifas deles, né, cresçam e estabilize, segure o solo. E aí quando você cava profundamente, você está quebrando tudo isso. Então é certo para dar errado. Se você quer trabalhar a favor dos micróbios do solo, você não pode estar quebrando. Então é por isso que para mim não faz sentido cultivo orgânico em pouco volume de substrato, porque vai estar reciclando, vai estar piorando a qualidade da microbiota a cada ciclo que você quebra. Então você está meio que jogando contra os micróbios e não a favor, né? Um vaso, um trabalho. 10 vasos, 10 trabalhos. Rapaz, eu tenho que concordar, viu? Eu tenho que concordar contigo, porque eu não vejo sentido, não. Entre ter um vaso que só melhora ao longo do tempo, com pouco esforço. Tempo de liberação do gesso agrícola. Eu acredito que seja até rápido, viu? O gesso agrícola ele também pode ser aplicado em rega. Ele não é tão solúvel, mas se você botar meia grama por litro d'água, por exemplo, vai meio que suspender ali e aí você pode estar regando, sem problema. E eu acredito que questão de uma semana, talvez 15 dias, né? Já esse cálcio, esse enxofre aí já esteja liberando para a planta e ela absorvendo, certo? Então não leva muito tempo não. E não só o gesso agrícola, mas também o silicato de cálcio que a gente tem e vende aqui na loja, que é a volastonita, né? Também pode ser usada da mesma maneira, diluindo na rega, né? Ela não é solúvel, mas ela fica em suspensão ali na água. E aí você pega e aplica e libera rapidinho. E como eu falei, reforço de novo, se você nessas aplicações de minerais, seja um gesso agrícola, um silicato de cálcio, um sulfato de potássio, um sulfato de manganês, do que for, você diluir nessa mesma água um chorume de minhoca que tem ácidos úmicos e fúlvicos, ou uma leonardita concentrada, ou qualquer dos nossos fermentados que tem ácido lático, vai tornar a absorção ainda mais rápida, porque vai estar quelatizando, né? E a planta absorve mais fácil. Tem destaque de como preparar a água do mar? Tem sim. KNF-FSW, tá? É porque é a sigla em inglês. Então, KNF-FSW. Tem duas formas praticamente de preparar a água do mar. A mais fácil, você só precisa ter o suco fermentado de planta. Ou de flor ou de fruta, né? Você só precisa ter ele. E aí você vai diluir esse suco fermentado, que tem bastante açúcar, né? Na água, com sal marinho ou água do mar e água de arroz. A água de arroz, o carboidrato de fácil acesso, vai atrair os micróbios do ar, principalmente as bactérias acidoláticas, e aí elas vão colonizar a solução, usar o açúcar do FPJ ou do FFJ para multiplicar, e aí depois de 24 horas você aplica. A outra forma de preparar a água do mar fermentada é com FPJ ou FFJ, o suco fermentado, como fonte de açúcar, de fácil acesso para as bactérias. E aí você já usa o lactobacillus, se você já cultivar e já tiver o lactobacillus, você já usa ele. E água do mar, o sal marinho. Então essas são duas formas de fazer. A que ficar mais cômodo para você, você pode estar fazendo. Tem um vídeo aqui no feed, tem um vídeo também no canal do YouTube que explica a água do mar fermentada. É uma ótima solução. Ao meu ver, para quem está iniciando, para quem não tem muito conhecimento teórico e prático da agricultura natural coreana, o KNF, é a melhor solução para vocês estarem fazendo. Principalmente também se você não faz o cultivo dos IMO, né, micro-organismos nativos.
Porque se você usar só FPJ ou FFJ, o suco fermentado tem muito açúcar. Então isso daí pode vir a ser um problema. Ele é um alimento para microbiota. Mas se você está usando isso num solo degradado, que está dominado por patógeno, que está com a microbiota desequilibrada, aí você está dando açúcar para alimentar os que estão lá. E os que estão lá são patógenos. Você está meio que até piorando a situação. Já se você usa água do mar fermentada, você está introduzindo lactobacilos principalmente, que são muito benéficos, que combatem patógeno. Enfim. A água do mar fermentada e a solução microbiana do Jadan, o JMS, é duas que não tem como dar errado não. Se você fizer só uma e outra alternando, pasto, quiser aplicar em pasto, quiser aplicar em fruticultura, o que for, você vai ver excelentes resultados, pode ter certeza. Água do mar fermentada pode usar em qual estágio da planta? Todos os estágios. Vegetativo, crescendo só galho e folha, floração, frutificação, certo? Só evitar aplicar em fim de floração ou em fim de frutificação, porque como a solução tem lactobacilos, eles tendem a comer os açúcares. E aí você quer que tenha açúcar, né, na fruta. Então, se você usar muito lactobacilo na período de maturação do fruto ou da flor, isso pode atrapalhar. Certo? Então, usar até metade de floração ou metade de frutificação. Quando já estiver perto da maturação, você cessa a aplicação de lactobacilos. Se tem muita diferença da farinha de crustáceo para a farinha de camarão. Camarão é um crustáceo, né? Talvez a farinha de crustáceo pode ter sido feita de caranguejo, não de camarão, né? Mas acho que não vai ter muita diferença não. Ambos vão ter quitina, vai ter bastante cálcio, vai ter talvez 2 a 3% de nitrogênio. Então é similar, certo? Farinha de crustáceo bem cara, né? As que eu vejo pelo menos. Como se daria a reprodução ou propagação de bacilos e tricodermas? Rapaz, eu vejo umas biofábricas assim que o pessoal faz em fazendas, né? Multiplica bem simples. Água, oxigenando, açúcar, sal, acabou-se. E aí consegue multiplicar, certo? Aí, claro que seria o ideal você ter um microscópio para acompanhar, para ver se realmente está multiplicando, né? Saber se está dando certo ou não, né? Sobre ter só um vaso, né? Sempre vejo plantação em vários. É porque, assim, para cultivo orgânico, a minha filosofia é que quanto mais solo, melhor, né? Então, de maneira geral, você tem um canteiro só, grandão, ou você ter vários vasos de 120 litros, ou ter um ou dois de 250 litros, ou ter só um de 500, porque esse volume de solo é essencial para a ciclagem de nutriente, certo? Não tem como ter uma ciclagem de nutriente eficiente, tão assim, performance top num vaso pequeno, certo? É pouco volume de substrato. Então a comunidade microbiana não consegue se desenvolver tanto, não tem tanto solo para ser explorado. Então o que acontece é que às vezes mesmo que a gente aduba bem, mas a planta consome todo o nutriente daquele substrato e aí já não tem mais para onde a raiz explorar e procurar mais nutrientes, acaba esgotando o que tem ali. Então quando você trabalha com vaso grande, até a fertilização às vezes se torna desnecessária. Fertilização solúvel, né? Fertilização líquida. Às vezes ela se torna desnecessária. Por isso que se diz que é um cultivo só com água. Porque todos os nutrientes eles estão adicionados, misturados já no solo.
em uma forma de liberação lenta, média, em que a planta vai pegar o que ela precisa. Ela vai mandar uma mensagem para o micróbio, através do açúcar, do ácido, do aminoácido, que ela manda para o micróbio, dizendo eu preciso de tanto de potássio. Ele vai lá, desbloqueia no solo, troca com a planta. E assim vai ocorrendo ciclagem de nutrientes. Mas para isso é essencial ter um volumezinho bom. É normal o cheiro do fertilizante do Jardim JLF ficar forte. É normal ficar podre mesmo. É um processo de putrefação, tá, gente? Se você for esperar ter um cheiro bom, infelizmente, não vai rolar não, viu? É um cheiro, no máximo, não tão desagradável, mas bom, é complicado. Talvez com fruta fique melhor, mas quanto mais nitrogênio a biomassa tiver, ou seja, peixe, esterco, farinha de sangue, vixe, a chance de feder, a probabilidade de feder é muito maior. O cheiro do JLF em geral, gente, é cheiro de esterco fresco, de curral, certo? Não é muito agradável não, né? Talvez nada agradável, mas funciona muito bem. Tenho usado aqui e até me surpreendi. Eu peguei um fertilizante com 15 dias só de preparo. Feito com um pedaço de bananeira, caule, folha, com matinhos nativos que eu fui pegando, botando dentro do balde, algumas poucas frutas. O ppm estava em 3.000 com 14 dias de preparo. E aí eu diluí em 10 ml por litro e apliquei no círculo todo de bananeira e as novinhas, as bananeiras mais novinhas, mudas, né? Chegaram a queimar as folhas. Então, sempre que for usar, começa com dose menor, certo? Principalmente para planta nova. Começa aí com 2 ml por litro, vê como ela responde. E aí, se precisar, você aumenta a dose. Se precisar. Se você já está vendo que a folha está bem verde, a planta está bem vigorosa, não precisa. Manda só uma dosezinha pequena só para continuar ali. Deixa a dose maior para caso de carência. Se o nosso inoculante, o MAS, pode ajudar a controlar cheiro de fossa, com certeza. Com certeza. Como eu disse, a gente usa alguns micróbios específicos, que seriam principalmente as bactérias fotossintetizantes e o Bacillus subtilis. Excelente para lidar com cheiro. Eles, digamos assim, são muito dominadores. Então, quando eles chegam num meio, eles meio que fazem com que os outros organismos trabalhem junto com eles, ou então vão ficar sem comida, vão ficar inativos ali no meio. É meio que uma coisa que se chama teoricamente de... Eles têm um alto poder de arrasto, né? Quando eles entram no meio, eles vão pegando quem está ali, vários para trabalhar junto. Então o M1, né, por exemplo, que tem esses organismos, lactobacilos, leveduras e fotossintetizantes, ele faz muito isso. E quando ele chega num meio que você aplica, o consórcio, né, de organismos, ele se torna maior. Quando ele chega no ambiente nativo, numa fossa, num solo, ele vai adaptando quem está ali, trabalhando junto. Então esse consórcio que era desse tamanho no M1, quando ele vai para a natureza, ele fica maior ainda. Mais e mais membros vão se juntando e trabalhando junto. O Gaia perguntou se pode usar os IMO, né, acho que do KNF, que ele está se referindo, em multiplicação anaeróbica, sem oxigênio. Com certeza. Você pode simplesmente pegar... eu recomendaria o IMO 3, né, o Bokashi, que feito com farelo de trigo e serragem, né? Alguma fonte de carbono, madeira, palhada. E aí você usa esse inoculante para fazer a solução microbiana do Jardim, que é bem mais fácil, bem mais simples. Só deixar o bocacho de molho dentro da água, e essa água vai ter aí batata cozida, ou qualquer outra fonte de amido, macaxeira, inhame, batata doce, milho, arroz, qualquer fonte. Só que tem que cozinhar.
E aí bate isso no liquidificador, mistura dentro d'água, bota sal marinho ou água do mar e pronto. E aí você multiplica essa biologia do bocache, que está dormente, vai acordar e multiplicar na solução microbiana. Então é muito mais fácil, né? Só que quando eu falo bocache, é assim, né? Qualquer chá líquido vai ser tão bom quanto o inoculante sólido. Então, se você estiver usando um bocache de má qualidade e acha que vai ter um chá líquido ali que vai ter uma boa qualidade, isso não existe, certo? O inoculante é que vai determinar a qualidade da solução. Lactobacillus dura quanto tempo na geladeira? 6 meses em média, certo? Mas se recomenda usar até 3 meses, porque baseado em observação microscópica, a atividade deles começa a reduzir. Então, se você puder estar usando o seu lactobacilo, também serve para suco fermentado de planta ou de fruta. Usar de preferência em até 3 meses. Caules roxo, como melhorar? Rapaz, aí é um pouco complicado. Porque pode ter vários fatores, né? Já vi Slow Nickel falando que isso daí é em relação à proporção de fósforo para potássio. Já vi outro rapaz, o Brandon Rush, trabalha lá com cannabis nos Estados Unidos, que fala que é um desbalanço entre os cátions principais do solo. Cátions principais seria cálcio, magnésio, potássio, sódio, né? Sódio não entra muito, mas cálcio, magnésio, potássio. Então esse caule roxo pode estar indicando um desequilíbrio, pode ser excesso de um que está travando o outro. Se o magnésio estiver em excesso, a planta não absorve cálcio, aí prejudica a absorção do potássio. Se o potássio estiver em excesso, o cálcio prejudica, enfim. É um pouco complicado isso daí, assim. É o tipo de coisa que é bom abordar com análise de solo, né? Ou análise de seiva, ou de tecido vegetal, enfim. Para ter mais precisão, né? Mas aí depende, é pensar o que é que você botou no substrato. Adubou com o quê? Ah, pode ser que esteja faltando tal nutriente. Pode ser que a planta tenha consumido isso, enfim. Vários fatores, né? A água de rega que você está usando, é muita coisa envolvida. Terra de diatomácea pode ser usada na floração. Geralmente ela é aplicada... o pessoal às vezes aplica nas folhas, né? Para combate de inseto, né? Mas em floração eu acho que eu não faria isso não, viu? Porque mancha muito as folhas, fica muito resíduo. Sei não se compensa. Ah, cremosa, dá para fazer a farinha de crustáceo? Com certeza. Com certeza. Dá uma secada bem, né? Acho que talvez mais ou menos assim. Deixa secar bem. Depois que estiver bem seco, dá ali, bota no pilão e tritura bem. Dá certo. Casca de cigarra. É interessante, gente, porque assim, quando você tem um inseto como cigarra, nesses grandes assim, atacando as plantas, você pode de repente tentar, né? Mesmo que não sei se vai ter sucesso. Não dá para dizer com certeza, mas você pode pegar esses insetos, fermentar e depois aplicar na planta. E aí de repente isso daí pode funcionar como um método de controle. Já vi gente fazendo isso. Quanto mais fedorento, melhor o fertilizante. De certa maneira porque a caatinga, né, indica... Voltou a energia.